Também sobre esse assunto com Basília Rodrigues, que está lá na capital federal agora. Me abandonou aqui, né, Basília? Tudo bem? Bom dia. É que você acorda muito cedo, não dá não. Mas é isso, a gente madruga aqui em São Paulo e também aí em Brasília com você. E já começamos essa sexta-feira com informações. Basília Rodrigues já em contato com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com esse julgamento marcado, a análise da denúncia contra o ex-presidente da República, Basília. O que vem de estratégia por aí? Olha, os advogados dos investigados, Carol, querem mais prazo antes desse julgamento acontecer. Apesar de já constar na pauta da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, 25 de março, os advogados alegam que, seguindo o processo, o devido processo legal, a defesa deveria se manifestar por último, antes de um julgamento. Eles estão levando como base um artigo que prega mesmo isso quanto à ordem das manifestações. Primeiro fala acusação, depois fala defesa. É que neste caso específico, antes do recebimento ou não da denúncia, o ministro Alexandre de Moraes deu ainda um prazo extra para a PGR de 5 dias para que a Procuradoria se manifestasse depois da resposta dos investigados, depois da resposta da defesa. Então você teve a denúncia da Procuradoria, depois a manifestação dos investigados e, mais uma vez, um prazo para a PGR voltar a falar. Na avaliação desses advogados, está desrespeitado o direito deles, desrespeitada a ampla defesa, né, que é um dos princípios básicos do nosso ordenamento jurídico. São estratégias da defesa que se repetem ou se sobrepõem no sentido de apontar nulidades neste processo, algo que os ministros da Suprema Corte, ou boa parte deles, não vê problemas, intercorrências, ritmos acelerados, algo que possa prejudicar o resultado final desta análise. Cabe à defesa defender, eles estão no papel deles de lançar todas as estratégias, argumentações possíveis, dúvidas, para que consigam retardar um pouco este julgamento. Ao que parece, não vai dar certo. Os ministros da primeira turma estão muito convictos de que este processo já está maduro para ser julgado do ponto de vista da análise do recebimento da denúncia. A gente ainda não está falando do julgamento final, que vai tratar das condenações ou absolvições. Fato é que este julgamento é tão importante, lança à luz ao 8 de janeiro de 2023 um conjunto de eventos, não somente aquela data, mas também as invasões, tentativas de invasão aqui na sede da Polícia Federal, a bomba perto do aeroporto de Brasília, meses que antecederam o 8 de janeiro e ainda, que é uma outra investigação, mas que está dentro da trama golpista, a tentativa de matar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e ministros da corte, como o próprio Alexandre de Moraes. Isso tudo vai ser levado a julgamento na primeira turma, Carol, mas ainda não com avaliação de mérito. É para saber se a justiça recebe a denúncia e dá andamento ao julgamento de fato. Os advogados vão insistir até o fim para que isso não seja concluído agora em março, mas a disposição da corte é para que isso aconteça. Lembrando aquele bastidor que a gente trouxe há algumas semanas, de que essa rapidez ou ritmo deste julgamento não é uma unanimidade entre os ministros do STF, porque eles entendem que, puxando como histórico outros casos, outros julgamentos rumorosos, como o próprio mensalão que aconteceu em 2012, é difícil garantir que ainda neste ano você consiga receber a denúncia e também concluir o julgamento de mérito. Essa era uma das ideias, né, uma das vontades de integrantes da política e da justiça para que o desfecho desse julgamento acontecesse antes do ano eleitoral de 2026. É o que está ainda na expectativa, é o que está ainda no radar, mas os advogados, claro, vão usar de todas as estratégias possíveis para postergar esse calendário. Carol?